Então, jovens, vamos lá. Eita, para nossas últimas aulinhas do PAS, tá? Eu ainda não enviei o arquivo para vocês, porque eu vou fechar ele completinho, vou deixar ele bonitinho lá para ajeitado, já vou passar com link, com tudo certinho, tá? Que eu tenho que separar as aulas que eu gravei juntas, dividir em 2 pedaços, dá um rolinho aí. Então, até terça da semana que vem tá tudo zero bala, eu encaminho para vocês lá no Classroom e no grupo do Telegram, tá? Bom, o que nós estávamos vendo ontem, no finalzinho da aula? Deixa eu achar aqui onde eu estava. Aqui. Eu comecei a falar para vocês sobre isso aqui. Efeito Doppler, tá? O que é o efeito Doppler? O Doppler Fizeau. É um fenômeno que você percebe que ocorre sempre que você tem um movimento relativo entre uma fonte de emissão de onda, não precisa ser uma fonte sonora, a gente vai focar no som, calcular coisas para o som, mas isso acontece para a luz também. Tá? Então você tem uma percepção diferente da frequência. A frequência emitida é a mesma, tá? Mas você tem uma percepção diferente, justamente por esse movimento. Tá? E aí eu falei para vocês que no caso do som, você tem a percepção, como altera a frequência, você altera a altura do som percebida. Então você vai perceber um som mais grave ou mais agudo do que o real. Já para a luz, isso acontece com a cor. Quando você altera a frequência da onda eletromagnética, você está alterando a cor. É claro que se você estiver nos extremos, por exemplo, no vermelho, no máximo de frequência do vermelho, mínimo de frequência do vermelho, pode acontecer o efeito Doppler e você perceber aquela radiação como infravermelho. Tá? Aí você já não enxerga mais, mas o espectro continua. O espectro é maior do que a nossa visão. E a mesma coisa para o violeta, né? Você pode sair do violeta para o ultravioleta, não necessariamente com o que é visível, que a gente foca no que é visível. Vamos primeiro entender por que acontece o efeito Doppler, então. Vamos imaginar uma fonte sonora? Essa fonte sonora vai ser essa bolinha aqui. Tá, escrevi aqui, fonte. E essa fonte sonora está emitindo ondas em todas as direções. Então, eu tenho uma frente de onda aqui. Aí a onda viaja mais um pouquinho, ela vai estar mais ou menos nessa posição. Ela viaja mais um pouquinho, vai estar mais ou menos nessa posição. Ou seja, você tem as ondas concêntricas, né? As frentes de ondas concêntricas. Você tem as ondas fazendo isso aqui, ó, saindo da fonte e indo com uma direção V. Tá? Com uma velocidade V, propagando aquele meio. Cada uma dessas ondas, vamos considerar que elas têm todas o mesmo comprimento de onda, o mesmo lambda, aqui, tá? E claro que associado ao lambda, você tem uma frequência, porque velocidade é lambda f. Se você tiver parado, deixa eu pegar aqui, você está aqui, ó, você é o observador. Observador. Tá, o que vai acontecer? Essas ondas vão chegar até você e você vai perceber as ondas com a mesma velocidade, você vai perceber esses comprimentos de onda do tamanho real, né, que eles são, e aí, consequentemente, a frequência do mesmo jeito. Se não houver movimento relativo, tá, se a velocidade relativa é igual a zero, então a frequência que você vai observar é igual à frequência original. Tá? A frequência linha, vamos dizer assim, f', que é o o observado. Observado é igual à frequência original. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Esta fonte está se movimentando, tá, para um dos lados. Então, por exemplo, essa fonte está aqui de novo. Ela está aqui, fonte. Tá, e ela começa a emitir ondas. A primeira onda vai viajar, certo, para todas as direções. Só que quando a segunda onda for emitida, essa bolinha, essa fonte vai estar numa nova posição. E depois numa nova posição. E depois numa nova posição. É claro que isso aqui não acontece com intervalos tão grandes. Então aqui eu estou fazendo a fonte se movimentar. E aí o que a gente tem? Olha só.
Para a primeira emissão, eu tenho essa frente de onda, vou fazer um pouquinho maior aqui. Tá até passando em cima do nome da fonte. Para a segunda frente de onda, eu tenho uma outra posição. Aqui, ó. Para a terceira frente de onda, eu tenho uma outra posição. E assim por diante. A última eu vou acabar nem fazendo ali. Então, olha só o que acontece. Com a fonte se movimentando, tá? Essa fonte está se movimentando para a direita. Opa. A velocidade da fonte. Como ela está indo para a direita, você percebe que junto com a primeira onda que foi emitida para todas as direções, a segunda onda ela está mais próxima do lado direito do que do lado esquerdo. Tá? Porque ela tem que viajar uma distância maior, porque agora ela não está mais no centro. A outra posição é um pouquinho para o lado. Então, para uma das direções, para a onda encontrar a próxima, ela tem que viajar uma distância maior. Isso gera uma diferença na frequência. A velocidade é a mesma. Por que a velocidade é a mesma? Porque o meio é o mesmo. Essa onda está viajando, por exemplo, no ar, na água. Ou seja, o meio é o mesmo. Nós temos a mesma velocidade para cá e a mesma velocidade para cá. Tá? De propagação desta onda. Por exemplo, pode ser o som, por exemplo. Agora, se eu tenho dois observadores, eu vou colocar aqui o observador 1. Observador 1. E aqui, só para mudar de cor, eu vou colocar o observador 2. Olha só, o observador 1 vai perceber as ondas bem próximas. Um lambda bem pequenininho. Então, se ele percebe um comprimento de onda bem pequenininho, ele percebe uma frequência maior. Por que a gente pode assumir isso? Porque a velocidade de uma onda é lambda f. Se a velocidade é uma constante, porque a onda está viajando no mesmo meio, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Já o segundo observador, que está lá atrás, né, em relação ao movimento, que está contrário, na posição contrária ao movimento, você tem as ondas, deixa eu pegar a cor aqui, com comprimento de onda grandão, um lambda bem maior do que o original. Então você tem lambdas maiores e, por consequência, frequências menores. Então aqui o lambda é maior e a frequência é menor. Então, pensando no som, a percepção da pessoa que está tendo a fonte se aproximando, tá? Quando há a aproximação, a pessoa percebe uma frequência maior. No caso, um som mais agudo. Se você for pensar para a luz, nós temos a luz de maior frequência, é o violeta, o azul, a região do azul, né? Não é bem, o violeta é a maior frequência, mas vamos pensar no azul. Então, se algo está se aproximando e é uma onda sonora, você percebe isso como um som mais agudo. Você não precisa ter uma velocidade muito grande para perceber, então a gente percebe isso com carros, né? Coisas se movimentando assim, a relativamente baixa velocidade. Já para a luz, como a frequência da luz é muito alta, você precisa de uma velocidade relativamente alta para conseguir perceber esse efeito. Não chega a ser uma velocidade relativística, ou seja, metade da velocidade da luz, 60%, 80% da velocidade da luz. Mas uma velocidade já mais alta para o nosso cotidiano. A pessoa que está atrás agora vai ver uma outra situação. No afastamento, ela vai perceber um som grave, porque a frequência diminuiu, uma baixa frequência, né? E se for pensar na luz, ela vai perceber isso num tom vermelho, mais avermelhado. Então, o grande segredo aqui é vocês sacarem que você pode deixar os observadores parados e mexer na fonte, fazer com que a fonte se mova, que é o caso de um carro buzinando passando pela rua, uma sirene de uma ambulância. Ou a fonte pode estar parada e você se aproximando da fonte. O movimento depende do referencial, então se você mudar o referencial, você não pode mudar o efeito. Tá? O que você tem que ter é a mesma consequência deste acontecimento. Então, afastamento, você tem um som mais grave, uma frequência mais baixa, o vermelho, que leva o termo na ciência de redshift, ou desvio para o vermelho.
E no caso da cor, né, você tem o Blue Shift. E aí eu expliquei para vocês isso ontem, lá no comecinho da aula, que foi este fenômeno aplicado aí para as observações astronômicas que nos levou, nos indicou que o universo estava expandindo e que as galáxias próximas estão se afastando da gente. Se eu não me engano, tem uma galáxia próxima que está chegando aqui, está vindo na direção da nossa galáxia. É coisa de milhões de anos para chegar aqui. Mas vai chegar um dia, tá? Não, se eu não me engano, não é Andrômeda. Não, se eu não me engano, mas pode ser que é a mais próxima daqui, a galáxia mais próxima tirando que a gente vive, que é a Via Láctea. Então as galáxias todas estão se afastando. Tá? Então vamos supor que a humanidade consiga sobreviver 1 bilhão de anos aqui na Terra. Tá? A gente não se mate antes, não aconteça alguma catástrofe, o que é bem provável. A catástrofe mesmo, nem a gente se matar. Se matar é bem mais provável, até mais. Se o ser humano viver 1 bilhão de anos, 2 bilhões de anos, a humanidade, né? As galáxias estarão bem mais distantes. Então a tendência é que se a humanidade... É porque tem um limitador que é o tempo de vida do Sol. O Sol tem mais 4 bilhões e meio de anos, mais ou menos. Ele vai entrar num outro ciclo e aí acabou a vida na Terra. Tá? Ele vai entrar numa uma emissão de radiação diferente. Ele vai mudar de volume. Então ele pode ficar muito próximo da Terra, vai torrar tudo que tem aqui. Mas vamos considerar isso como se isso não tivesse acontecido. Não fosse acontecer. Nós temos um momento do universo que você vai conseguir continuar vendo as estrelas, porque a luz viaja muito rápido. Então, por mais distante que as coisas estejam, você vai conseguir observar. Só que elas vão estar cada vez mais distantes. Então, pensando no tempo do universo e pensando em viagens interplanetárias, interestelares, se alguma civilização tivesse no universo descoberto como viajar, tecnologia suficiente para viajar com altas velocidades há 3, 4 bilhões de anos atrás, seria mais fácil você viajar para outra galáxia. Não seria fácil, mas seria menos difícil do que hoje. E conforme o tempo passa, fica cada vez mais complicado e, na real, é inviável de qualquer maneira. Tá? Então você tem este fenômeno acontecendo. Aproximação, frequência aumenta, afastamento, frequência diminui. A parte do desvio da luz, vocês não vão calcular nada. No cálculo do som, sim. Tá? E aí vem um jeito que eu gosto de passar a equação, porque eu não gosto do jeito que as apostilas passam. Eles passam um monte de referencial, e vetor para cá, e vetor para lá. Gente, eu acho que não faz sentido. Tem um jeito que eu acredito que é muito mais fácil, tá? Da gente usar a mesma equação e chegar nos resultados, tá? Então, qual que é a equação do efeito Doppler-Fizeau? A equação, que é o que vocês vão acabar usando, né? Tirando o conhecimento teórico aqui que eu falei para vocês, é essa aqui, ó. Que é a frequência observada, F', é a frequência original que multiplica a velocidade. Agora, peraí que eu tenho que dar uma pensada aqui, porque eu sempre esqueço o que está em cima e o que está embaixo. Opa. Oh, meu Deus. Mais ou menos, velocidade aqui, agora de pensar. Você vai parado, fonte se afastando, a frequência aumenta. Tá, velocidade da fonte sobre velocidade do observador. Eu acho que é isso. Deixa eu pensar aqui. Velocidade da fonte, afasta, soma, frequência aumenta. Não, aqui é o contrário, gente, desculpa. É velocidade do observador sobre velocidade da fonte. Observador sobre velocidade da fonte, né? Porque veio pra cá, aumenta. Peraí, deixa eu pensar aqui pra não passar errado o sinal pra vocês. Vai pra cá, afasta, mais, da fonte, diminui, mais baixo. Isso mesmo, é isso mesmo. Tá, só se eu tiver trocado aqui, mas não faz sentido o que eu tô pensando aqui. Bom, vamos entender esse negócio aqui, essa equação, que ela parece... Ai, meu Deus, coisa embaçada, mas ela é bem sossegada de trabalhar mesmo. Bom, o que é o F'? O F' é a frequência observada. Vocês não podem esquecer que eu colocar a frequência observada não para não confundir com esse O, a frequência percebida, vai. Percebida. FO é a frequência original.
Vocês têm que lembrar que não há alteração na frequência emitida. Tá? Isso normalmente é perguntado. A frequência muda, que a frequência que é emitida? Não. O que muda é a percepção. No sistema internacional, Hertz. O que é o V sozinho? O V sozinho, que está em cima e embaixo da equação, é a velocidade dessa onda. No caso aqui, a gente vai trabalhar com som. Então, a velocidade do som no sistema internacional em metros por segundo. E velocidade... Opa, trocou de cor sem querer aqui. Espera aí. VOBS, VF. VF é a velocidade da fonte, de quem está emitindo, né, essa onda. E VOBS é a velocidade do observador. Tá, quando você está falando de Bhaskara, observador, que na verdade é a equação resolutiva da função de segundo grau, porque não foi o Bhaskara provavelmente que trabalhou com essa equação, que a gente chama de Bhaskara hoje, você tem o mais e menos lá também. E aí o que você faz? Tem que calcular para as duas situações, mais e menos. Esse sinal mais e menos, você não vai usar os dois. Tá? Esse sinal, você vai escolher o sinal a partir do referencial. E qual que é o referencial que eu recomendo para vocês aplicarem a equação do jeito que eu passei para vocês? O referencial é sempre o seguinte. Referencial. Ele é sempre do observador. Nossa senhora, gente. Observador para fonte. Tá? É sempre este referencial aqui. Aí você fala, professor, mas como assim? Observador para fonte. Tá? Eu vou fazer alguns casos. Vou começar com bem genérico aqui, para vocês entenderem com valores bem fáceis de trabalhar. Vamos imaginar o seguinte, ó. Nós temos um exemplo aqui embaixo. Uma pista. Tá? Uma estradinha. Aqui. Eu tenho uma pessoa. Oh, meu Deus. Eu tenho uma pessoa. Por enquanto eu vou fazer ela sem braço, depois vocês vão entender por quê. E aqui eu tenho uma ambulância. Uma ambulância. Aqui, ó. Com a sireninha. Tá. Bom, o que acontece? A ambulância está emitindo som, né? Então a fonte é minha ambulância. Tá, faz de conta que ficou bonitinho esses desenhos aqui. Espera aí que esse aqui tá me incomodando. Aqui, tá bom. Bom, eu vou falar que o observador está indo para a direita. A velocidade do observador é de... deixa eu pensar. 10 metros por segundo. E a velocidade da fonte, que é a ambulância, para cá, vou colocar bem rápido, tá? 50 metros por segundo, mas é para ficar redondo. 50 não, 60 metros por segundo. O bicho tá louca a ambulância aqui. 60 metros por segundo. Tá. Onde que eu vou colocar meu referencial? Eu recomendo que vocês pensem no seguinte, que o observador está apontando para a fonte. Então, você pergunta para o observador, quem está emitindo o som? O observador faz o seguinte, ele faz assim, ó. Ele aponta. Pera aí. Ele vai apontar para lá e falar assim, ó. Quem está emitindo o som é a ambulância. Então é como se fosse o bracinho dele apontando, ó, a ambulância. O que apontar na direção desse sentido, que o observador está catucando e falando assim, ó, é ali o negócio, esse é o sentido do positivo que você vai tomar na equação. Para resolver só aqui, eu vou colocar mais duas informações, na verdade mais duas, que a velocidade do som é 340 metros por segundo e a frequência original 1000 Hz. Tá? Só para... Não é essa frequência que é emitida pela coisa, mas só para... Eu quero saber a frequência observada. Então como que eu faço isso? Eu vou tirar só aqui a legenda. Tá? Eu devia ter feito em outra camada aqui, mas agora já foi. Aqui. Deixa eu apagar tudo essa volta aqui, peraí. Aqui. Oh, meu Deus. Espera um pouquinho, gente, que minha canetinha tá cansada já durante o ano.
E aí as coisas não estão funcionando direito. Aqui. Aqui. Paga. Apaga. Opa. Apaga. Tá, pronto. Vou aplicar a equação aqui já. Bom, vamos lá. A frequência observada eu quero, a frequência percebida. Qual que é a frequência original? 1000. Vezes a velocidade do som, 340, tanto em cima quanto embaixo. Agora é o seguinte, vamos pensar. Aqui você tem uma aproximação, não tem? A aproximação a gente espera que a frequência seja maior. Então a frequência observada tem que ser maior que a frequência original, frequência percebida. Então se eu colocar aqui, no final das contas, der uma frequência menor, quer dizer que ou eu errei o sinal ou que a equação está trocada, invertido. Então até isso fica fácil, por isso que eu fiquei pensando lá na hora de escrever a equação. Se você não lembrar, igual não lembrava, se é observador e fonte ou fonte e observador, é só você resolver e ver o que você espera, tá? Se vai bater com o que você espera. Olha só, a velocidade do observador. O observador está para onde? Ele está num sentido positivo ou negativo o movimento dele? Olha o bracinho dele apontando ali, ó. O bracinho dele está apontando para a direita, né? E ele está se movimentando para a direita. Então eu vou usar o sinal positivo para a velocidade dele. A velocidade do observador é positiva. Já a fonte está andando para a esquerda. E o meu observador aponta para a fonte, para a direita. Os sentidos são opostos. Então você vai usar o sinal negativo. Nossa, deu tudo errado os números que eu estava pensando. Pensei em dar uns números redondos, mas vai tudo... Bom, o importante é a ideia, né? Não é o resultado. Então eu vou continuar minha conta aqui. 1000 que multiplica 340 mais 10, 350. 340 menos 60 dá 280, né? 280. Aí você faz essa continha aqui do sucesso. A gente já sabe que vai dar um valor maior porque 350 é maior que 280, né? Então a gente acaba tendo uma fração que vai dar pelo menos 1, alguma coisa. Então 1000 vezes 350 dividido... Nossa, eu fiz essa conta, que vergonha. Dividido por 280. Eu apaguei. 1000 vezes 350 dividido por 280. Até que dá um número bonitinho. 1250 Hz. Então, olha só. A frequência percebida será de 1250 Hz. A frequência será maior, é como a gente esperava, tá? E aí você vai e fala, beleza, 1250 Hz, você vai perceber um som mais agudo, o que é real. O que vocês têm que tomar cuidado? Eu não sei se eu separei algum exercício com isso, eu acho que não. Não tinha muita coisa ali falando de ambulância, de carro, onde eu busco minhas questões. Se a ambulância passar por ele, eu só vou fazer o desenho aqui em cima. Vamos imaginar que a ambulância passou por ele. Então a ambulância estava indo, vou fazer aqui em cima. Vai ser até tudo a mesma cor, tudo branco. Então o meu observador, meu observador está aqui. A ambulância passou por ele. Tá? E a minha ambulância agora está para cá, velocidade da fonte. O meu observador está indo para a direita. Velocidade do observador. Tá? E para onde que ele está apontando mesmo? Ele está apontando para a fonte. Pergunta para o observador: quem está fazendo barulho? Ele vai apontar para cá. Ó. Ela está fazendo barulho. Então percebam que o sinal mudou. Quando a fonte passa pelo observador, no momento que ela passa para outra posição, né? O sinal do observador agora passa a ser negativo e da fonte agora passa a ser positivo. E aí quando você calcula para esses novos valores, se você resolver tudo de novo, vai ficar 1000 vezes. Ao invés de eu somar a velocidade em cima da fração do observador, eu subtraio. Então vai dar 330. Já embaixo, em vez de subtrair, eu somo. Dividido por 400. Então, para essa nova situação, eu tenho uma frequência observada de 825 Hz. Por quê? Porque agora eles estão se afastando. Tá? Então, tem que ficar esperto com isso. O referencial ele não é fixo. Não é igual quando vocês estudam colisões,
quando você estuda o movimento, que você começa o exercício, estabelece o referencial fica até o final. Se você errou o referencial, não tem problema, tá? No exercício de cinemática. Você fala, tá pro lado contrário, eu só errei o referencial, mas tá tudo certo nas contas. Aqui não, você tem que ver o que está acontecendo. No momento que tem essa mudança de posição, você tem que desenhar de novo. Claro que você precisa fazer, faz umas bolinhas, tá bom. E perguntar para o observador, quem está fazendo barulho? Ele aponta, tá? Agora vamos ver se vocês estão ligeiros nas ideias. É uma pergunta que a resposta é simples, mas talvez vocês não consigam responder. Porque tem que dar uma pensadinha aí um pouco... Talvez vocês sejam induzidos pelos exemplos que eu estou dando. Existe uma situação, existem várias, mas vamos pensar numa aqui, em que eu estou afirmando que o objeto está parado, o observador está parado, por exemplo. O objeto está girando... falei. O objeto está em movimento, agora já foi. Quando o objeto está girando, vamos mudar. Eu ia falar para vocês pensarem, mas eu já falei aqui, tonto que sou. Vamos pensar o seguinte, a Lua virou um grande alto-falante. E vamos supor que tem ar no espaço e está tocando um som lá, tocando um Beatles lá, pá, um alto-falante gigante, o planeta inteiro ouvindo música boa, sossegado, e você está aqui na Terra. Tirando pequenas microdistâncias que a Lua se afasta da Terra por ano, mas vamos considerar isso, considerando que a órbita é circular. A Lua, em algum momento, fica mais próxima da Terra ou mais distante? Nesse meu exemplo simplificado? Não. Ela está sempre à mesma distância. Ela está girando, mas pensando no centro da Terra, ela está sempre à mesma distância, não é? Então, se você tiver exatamente... Vamos melhorar ainda. Esquece o planeta Terra. Você está flutuando no espaço. Você é um corpo sem dimensão, você está flutuando no espaço. E tem um alto-falante girando em volta de você. Vamos pegar corpos de tamanhos menores que é mais fácil. Tá tocando lá um somzão, pá, não sei o quê. Você não percebe diferença na frequência. Por quê? Em relação ao seu corpo, que é um ponto material, um objeto sem dimensão, então não estou nem considerando o tamanho da sua cabeça, a diferença das posições dos ouvidos, tá? Nada disso, estou simplificando muito. Se você estivesse flutuando no espaço, e tivesse um alto-falante girando em torno de você, você não ia perceber diferença na frequência. Porque ele está sempre à mesma distância. No movimento circular existe um raio ali que, né, mantém esse movimento. O raio normalmente é constante no movimento circular uniforme. Então, no caso do uniforme, ele é constante. Então você não tem uma alteração da frequência. Então é o único caso em que você não tem a alteração da frequência para movimento. Porque não existe movimento relativo, existe um movimento, mas não é relativo um corpo em relação ao outro. Ou outra, aquela época que era aquela mania maldita do pau de selfie, todo mundo tinha um pau de selfie, né? Então imagina que você colocou o celular no pau de selfie e está girando, você girando junto, sabe? Com o seu celular na ponta e está tocando a música. Você está se movimentando, você está rotacionando. O seu celular está transladando em volta de você. Só que você está sempre olhando para o seu celular. Quando você está girando assim, ó, o celular, deixa eu fazer, vai ficar um pouco mais distante. Conforme você está girando, você está olhando para o seu celular. Então, o seu celular não muda de posição em relação ao seu corpo. Apesar dos dois estarem em movimento. Mas um não está em movimento relativo ao outro. Aí você não tem efeito Doppler. Aí eu estou falando isso porque esse é um caso específico que pode ser perguntado. Porque o aluno associa movimento Doppler, sossegado, marcou aqui, ó, 4. E não é. Tá? O importante é que exista movimento relativo. Para baixíssimas velocidades é difícil vocês perceberem alguma coisa. Olha, eu coloquei aqui, tá bom que a pessoa está a 10 metros por segundo, é 36 km por hora. Mas o carro está a 60 vezes 3 dá quase 200 por hora. Então assim, a ambulância, né? E você viu que aumentou 25%. Então tem um movimento relativo aí de 70 metros por segundo, que vai dar também mais de 200 e poucos km por hora, quase 250, se não der mais, para você perceber uma variação de 25%. Então, para baixíssimas velocidades você não percebe isso. Se meu celular estiver tocando música, ou se eu pegar o microfone aqui, o microfone de lapela, e fazer isso aqui, ó, vocês não vão perceber provavelmente, tá? A diferença. Vocês vão perceber na intensidade, no som mais forte, mais fraco, né? No volume, mas vocês não vão perceber na frequência.
Tem que ter uma velocidade razoável para a gente conseguir perceber. E o movimento relativo. Esse é o segredo do Doppler. Beleza? Eu separei alguns exercícios naquela listinha que eu ainda não atualizei ela para vocês, que eu já vou mandar lá 0 bala, completinha. Eu não achei nada muito simples de Doppler. Na apostila de vocês, deixa eu só confirmar aqui. Drive, espera só um pouquinho. Vocês foram até a 8, né? Deixa eu achar aqui. Apostila, física, 8, professor. Só confirmo para não falar besteira. Não tem, realmente. Eu achei que tinha, não tem. É na apostila do mês que vem. Eu tava achando que vocês já tinham visto isso. Depois eu posso até adicionar uns exercícios a mais, tá? Ou talvez pegar um aqui com vocês, mas porque os que eu achei de somatória não eram os mais simples. O exercício não é difícil. Vocês perceberam que, em geral, os exercícios de somatória, lembrando que eu tô pegando os do vestibular, já para dar uma apertada a mais, para quando chegar a PAS e PSS eu olhar e falar, haha, isso aqui é uma piada perto do que eu tava estudando. O exercício não é que ele é difícil, ele é longo. Tá? Então, aconteceu isso quando eu fui pegar as questões somatórias. Mas vamos lá. Vou pegar algumas aqui que eu tinha separado. Deixa eu só achar. Onde que tá o exercício? Mosquito maldito. Tá. Aqui. Tá. Ó, vamos lá. Questão 34 da listinha aqui. Vocês não têm esse exercício ainda, então não sei nem porque eu falei a questão. Deixa eu só separar aqui que ela está em 2 pedaços. Aí eu vou pegar uma outra que está mais tranquila aqui embaixo. Aí eu faço a 34. 34 é de uma somatória que vai até 64. Então é uma somatória mais demoradinha. Tá. Lembrando, gente, que esses conteúdos aqui vocês vão começar o terceiro ano vendo esses conteúdos. Então, o que deve acontecer? Eu sei que eu já falei isso ontem, mas eu sou repetitivo mesmo. Eu repito as coisas e é isso aí. Vocês provavelmente vão acabar tendo aula antes do PAS. Os caras vão acabar empurrando esse PAS mais pra frente. Então, provavelmente vocês vão acabar revendo essas partes novas aí no colégio. Ou remotamente, não sei, mas na aula regular. Tá? Eu só peço pra vocês, e torço pra vocês, não desanimarem. Porque ano que vem as coisas se normalizam. Se vai ser em julho, junho, ou se vai ser em dezembro, não sei. Mas ano que vem as coisas se normalizam. Espero eu, né? Que as coisas estão indo. Vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui antes. Eu falei que era outra, mas vamos fazer uma mais tranquilona. Aquela que você pega assim a prova, você olha pra prova e fala, ah, mas é por isso que eu paguei a inscrição. Aquela questão que é para não zerar. O EPG 2017, julho. Em relação às propriedades e características das ondas sonoras, assinale o que for correto. A velocidade do som é sempre igual a 340 metros por segundo, independente do meio que se propaga. Aqui é o seguinte, gente. O som depende... A gente já teve uma questão ontem que falava que a temperatura, né, influencia, porque influencia a densidade do gás, influencia a pressão que ele pode estar... a colisão entre essas moléculas. Então a gente sabe que não é sempre. E outra, gente, palavra sempre. Sempre. Ah, apareceu sempre. Se você não tem certeza, não marca. Sempre é cagada. Sempre. Tá? O som tem maior velocidade em meios mais densos, normalmente. Então a maior velocidade do som você encontra no sólido, depois no líquido e por último nos gases. Pô, professor, mas a gente ouve no gás. Parabéns, o nosso ouvido é assim. Nós se adaptamos a viver numa bola de... Né? Uma bola não, uma bola de terra, de rocha, envolta em gás. Então por isso que a gente ouve bem no gás, mas no sólido o som se propaga com maior velocidade. 2. O efeito Doppler ocorre devido ao movimento relativo entre uma fonte sonora e um observador. Perfeito. Ondas sonoras podem ser produzidas por vibração de objetos materiais. Não está aqui perto. Sim, né? Como funciona um violão? Você bate numa corda, a corda vibra, faz barulho, né? Como funciona um diapasão, que aqui parece um garfo que faz tom, ele vibra. Como funciona o alto-falante? O alto-falante tem um pulso elétrico, né, ali dentro dele, tem um eletroímã, que faz com que a membrana se mova.
A membrana se movendo faz o som. A sua garganta, se estiver falando e colocar a mão aqui, você sente vibrando. Então, sim, ondas sonoras podem ser produzidas por vibrações de objetos materiais. Uma onda sonora transporta energia. Toda onda transporta apenas energia. Tá? Então, sim, a onda sonora transporta energia, a onda luminosa transporta energia, qualquer onda transporta apenas energia. Não há transporte de matéria. Não há arrasto de matéria de uma posição para outra, tá? Do espaço. Essa é aquela sossegada que você vai falar, é para isso que eu tô aqui. Vamos agora para, né, aquela questãozinha. Só você ver o tamanho do enunciado da bicha, que o bicho já fica meio... Eita! Essa é da Federal de Santa Catarina. Olha o tamanho da questão, meu Deus. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tá, vamos lá. Deixa eu juntar aqui. Eu vou colocar outra camada aqui para fazer, porque senão vai ficar uma zona. Vamos lá. Em uma escola, os professores foram desafiados pelos alunos para uma partida de futebol. O jogo ocorreu no campo de futebol de 7 do bairro. Decorrido 30 minutos de partida, um dos professores lançou a bola para o atacante, que estava impedido. Tá, futebol de 7 não tem impedimento, mas tudo bem. E o juiz acionou o apito. Já temos um erro conceitual aqui. No exato momento do apito do juiz, alguém tirou uma foto. Olha que coincidência. O professor de física percebeu que a foto poderia ajudá-lo. Nossa senhora, gente. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A galera que monta exercício em faculdade, os caras fazem força, né? Meu Deus do céu. Fala que uma bolinha tá se movimentando fazendo. Agora, o professor de física... Depois o povo acha que a gente tá tudo meio retardado, ninguém sabe por quê, né? É o tipo de enunciado. O professor de física percebeu que a foto poderia ajudá-lo na exemplificação de um fenômeno trabalhado em sala de aula. Na semana seguinte, apresentou a foto com algumas alterações, como se vê na figura, abaixo que está do lado aqui. Na imagem é possível observar o juiz e 3 jogadores com suas velocidades. VJ é o juiz. Eu vou pintar eles aqui para vocês saberem que, porque talvez seja pequenininho. O juiz está aqui. Peraí. Deixa eu pintar nessa camada aqui. O juiz está aqui. Este é o juiz. Aqui temos o juiz. Deixa eu fazer os braços do juiz aqui. Tá? O jogador 1, que é o azulzinho. É o que está lá na frente. Jogador 1. O jogador 2, que é o verdinho. Tá parado. E o jogador 3, que é o laranjado. Tá. Vou voltar para minha camada aqui. Ué. Pera, gente. Peraí. Eu, hein? Bom. Considerando os vetores velocidades no plano do gramado, e o som do apito do juiz tem frequência de 500 Hz. Então a frequência original emitida pelo apito é de 500 Hz. Vamos para as alternativas. A frequência do som do apito percebido pelo jogador? Deixa eu colocar aqui, ó. 1. A frequência do som do apito percebida pelo jogador 1 é maior que a frequência real do som emitido pelo apito. Vamos lá, vamos entender. O juiz, eu vou colocar aqui o desenho, o juiz está aqui. Tá? Para quem não está vendo os valores da velocidade, são essas aqui. Ó. O juiz está com 4 metros por segundo. E o jogador 1 está na frente dele, correndo para cá, com uma velocidade não está em proporção aos vetores, tá? 8 metros por segundo. Eles estão se afastando ou estão se aproximando? Pergunta simples. Afastando ou aproximando? Estão se afastando, né? O cara que está na frente está mais rápido, então está afastando. Afastando. O que acontece no afastamento? Você percebe uma frequência mais baixa, ou seja, um som mais grave. Ele fala assim, a frequência do som do apito percebida pelo jogador 1 é maior que a frequência real do apito? Não, é uma frequência menor, porque está ocorrendo o afastamento. Então a primeira alternativa, tchau.
Primeira alternativa está errada. Tá, então vamos fazer aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Tá, aqui e aqui. 2. Eu vou ter que colocar mais uma camada aqui, gente. Aqui. Ai, filho de Deus. Aí. 2. A frequência do som percebida pelo jogador 1 é de aproximadamente 494,2 Hz. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu ia fazer mais um coisa aqui. Ixi, o que eu fiz? Peraí, não. Peraí. Eu vou voltar naquela que já está pronto o meu desenho. Eu vou só apagar esse negócio aqui. E vamos fazer a conta aqui mesmo. Fazer a 2. Bom, a frequência tem que dar menor. O valor na alternativa é menor, 492. Então eu posso fazer a conta. Né? Se não tivesse falado nada, então eu só colocaria... Se falasse assim, o valor maior, eu já nem fazia conta. Importante, quem que é o observador? O observador é o jogador que está na frente, é o azulzinho. Quem apita é o juiz. Então você pergunta para o observador, quem está apitando aí, ô orelha? Ele vai falar assim, quem está apitando é esse rapaz aqui, que está na minha esquerda. Então esse é o nosso referencial positivo. Tá? Para lá. Eu vou fazer a equaçãozinha também aqui em cima. Pera aí. F' é igual a F0. Opa. Que multiplica a velocidade dos... Ixi, para que não vai caber, gente? Eu vou tirar esse grandão daqui. Vou colocar aqui, ó. F' igual a F0 que multiplica velocidade, mais ou menos. Eu já até esqueci a fórmula. Olha lá. Pera aí. Velocidade, pera aí. Já volto aqui. Velocidade do observador, tá certo. Então, velocidade do observador sobre velocidade da fonte. Tá, essa é a equação. Bom, vamos lá. A frequência percebida, eu quero, é F'. Então, aqui, F' é igual. A frequência original é a frequência do apito, tá no enunciado 500 Hz. A velocidade do som ele não passou aqui no exercício, tá? Provavelmente na questão do vestibular, no começo do vestibular, ou acima de um grupo de questões, deveria, caso seja necessário, considere papapá, tá? Então eu vou fazer com 340, que é a velocidade mais próxima do som, né, normalmente, e depois eu olho no gabarito só ver se está certo ou não, porque ele pode ter usado 300, mas a conta estará certa, só não sei se o valor que eu usei bateu aqui. Então a velocidade do som, 340 metros por segundo. O observador tem velocidade positiva ou negativa? Ele apontou para a fonte, que é o carinha rosa, para a esquerda. Ele apontou para a esquerda e ele está indo para a direita. Então a velocidade dele aqui é negativa, menos 8. E já do juiz, né? Que está indo para a direita também, na verdade também é negativa, né? Menos 4. Não é? Porque você tem os dois indo para direita. Você poderia colocar, por exemplo, o juiz parado e o carinha azul indo para a direita com 4 metros por segundo, porque a velocidade relativa seria a mesma. Tá? Mas aqui, as velocidades, eu vou colocar as reais. Aqui, por falta de espaço, gente, deu para perceber que, né? Não fica muito legal. Eu vou fazer direto na calculadora aqui. Então, 500 vezes 340 menos 8, 332. Dividido por 340 menos 4, que é 336. Rapaz do céu, olha só o que deu. Parece chamada de canal de youtuber, né? Olha lá o que deu. Olha lá, frequência é igual a aproximadamente 494,04 Hz. Então, corretíssima. Tá aproximado aqui, tá, gente? Então, 494,2. Provavelmente a velocidade que ele usou no enunciado foi de 330 metros por segundo. Pode ter sido isso. Eles alteram um pouco a velocidade do som para ficar mais fácil calcular. Tá? Então, a segunda é verdadeira. Tá? É um exercício muito grande, mas é um exercício que cada alternativa é um exercício separado. A 4. A questão... Pessoal, tá sossegadão? Como que tá? Tá muito rápido, muito devagar?
Eu tô indo aqui. Qualquer coisa, vocês precisarem numa pausa, vocês dão um berro. Aí fala, professor, cala a boca um pouco. A questão 4. A questão 4 ele fala o seguinte: a frequência do som do apito percebida pelo jogador 2. Para quem não está conseguindo enxergar, o que está acontecendo aqui no desenho? Deixa eu tirar isso aqui daqui. O jogador 2 é o jogador verde. Ele está aqui. Está parado. Velocidade igual a 0. E o jogador rosa, desculpa, o juiz, está se movimentando para a direita, com 4 metros por segundo. Então você fala, pô, o jogador verde aqui está parado. Né? Não tem movimento do jogador verde. Mas existe movimento relativo entre o verde e o rosa. Então você tem aqui um afastamento. Se você tem um afastamento, você percebe uma frequência mais baixa. E ele fala na alternativa que a frequência percebida pelo jogador 2 é de 500 Hz, que é o valor da frequência original. Não, é uma frequência um pouco abaixo. Então essa aqui nós podemos descartar também, tá? Então, aqui ele está tentando te levar a pensar que, bom, o cara tá parado, então, né? 8. O som do apito percebido pelo jogador 3, que é o que está vindo na diagonal, eu já vou desenhar ali para vocês, possui um timbre maior que o timbre real do som. Olha só, o que é o timbre mesmo? O timbre é a assinatura da fonte, não é? A assinatura da fonte não muda. O que muda não é o timbre, o que muda é a frequência, é a altura. Então, o jogador 3, ele tá com uma... Como eu posso falar? Ele tá com uma... Oh, meu Deus. Uma velocidade inclinada, que a princípio seria o diabo para resolver ali. Mas não precisa nem resolver, porque ele fala de timbre, e não é timbre. É altura. Então, você cai fora isso aqui. Tá? O jogador 3 é esse aqui, ó, que está andando na diagonal. Ele está com uma velocidade de 5 metros por segundo com 30 graus de inclinação. 16. A frequência do som... Cadê? A frequência do som do apito percebida pelo jogador 1 é a mesma percebida pelo jogador 2. Então, deixa eu apagar essa alternativa aqui e vamos fazer... Olha só. Eu vou fazer até um pouco mais pequenininho aqui. Eu tenho o juiz. Tá? O juiz tem 4 metros por segundo para a direita, certo? Então ele tem uma velocidade de 4 metros por segundo. O jogador 1 que está na frente, a gente já usou ele aqui. Ele tem 8 metros por segundo. E o jogador verde está parado com a velocidade de 0 metros por segundo. Olha só. Com qual velocidade esses dois se afastam? Uma pessoa está a 8, outra está correndo atrás a 4. Então a diferença de velocidade aqui é de 4 metros por segundo. Então eles se afastam 4 metros por segundo. Se você pegar agora o juiz, que é o rosa, e o jogador verde, qual que é a velocidade relativa de afastamento? 4 metros por segundo. O jogador está parado e o juiz está fugindo dele com 4 metros por segundo. Se você tem dois afastamentos, não é aproximação e afastamento, são dois afastamentos, com a mesma velocidade relativa, o fenômeno observado vai ser o mesmo. Então ele pergunta assim na 16. A frequência do som percebida pelo jogador 1, que é o jogador azul, é a mesma percebida pelo jogador 2, que é o jogador verde? Sim. Tá? Sim, porque o movimento relativo é o mesmo. Tá? Vamos para a próxima. 32. Rapaz, é grande o exercício, hein? O jogador 3 escuta o som do apito com uma frequência de 500 Hz. Ó, eu vou fazer aqui como se fosse visto de cima agora o jogo. Cabeça do juiz, velocidade do juiz 4 metros por segundo. Cabeça do jogador 3, velocidade na diagonal 5 metros por segundo. Tá? E aqui o ângulo é de... Meu Deus do céu. 30 graus.
Tá, se você fizer a decomposição, aqui nem precisa fazer, tá? Você sabe que a componente seno é metade de, né? A componente vertical vai ser metade do 5, porque vai ser V seno de θ, tá? Mas olha só, olhando para esse desenho, só para o desenho visto de cima, o jogador laranjado, ele se aproxima, se afasta do juiz, o que está acontecendo? Tá, se você olhar assim e fala, bom, ele está aproximando, né? Porque ele está indo na direção do juiz, de uma certa maneira. O que pode estar acontecendo aqui é o seguinte, esse jogador indo para... A parte que ele vai para a direita pode ser muito mais lenta. Mas existe... Deixa eu tentar explicar isso de outro jeito. Vou ter que fazer na mão aqui mesmo. Você tem os dois jogadores. Tá, deixa eu fazer mais distante aqui. Por mais que o jogador laranjado que está embaixo fique um pouco para trás do juiz, ele está indo na direção do juiz também. Então você tem algo mais ou menos assim. Ou está acontecendo isso aqui, ó. Pera aí, deixa eu fazer aqui. Isso aqui, o jogador está chegando e correndo, indo na direção do juiz. Então tem um movimento relativo. Tá? Ou ele está ficando para trás, indo na direção do juiz ou ficando para trás. Existe um movimento relativo. Se você pensar isso a longo prazo, em algum momento, esse jogador que está na direita do juiz, né? Ele tá correndo, os dois estão correndo para a direita aqui, a gente está vendo de cima. E alguma hora esse jogador vai cruzar o juiz, ele vai para o outro lado. Né, se você pensar no campo inteiro. Então existe um movimento relativo. Se existe um movimento relativo, a frequência não é a mesma. Qual é a frequência? Tá, mas eu sei que não é a mesma que a original. Qual que é a original? 500. Ele fala que a frequência vale 500. Então, assim, por eliminação, eu não preciso nem calcular. Apesar de ser a situação mais complicada, porque eu tenho esse ângulo aqui. Se a frequência se existe movimento relativo, a frequência não pode ser original. Então a 32 está errada. Nossa, isso é o que eu fiz aqui, gente. Peraí. A 32 está errada. E nós chegamos, enfim, na última alternativa, que é a 64. A frequência do som do apito percebida pelo jogador 3, que é esse da diagonal, cadê? É maior que a frequência do apito percebida pelo jogador 1, que é o que está lá na frente. Então, o que agora sim a gente vai ter que analisar essa velocidade aí, desse movimento do carinha. Por quê? Ó, se o jogador 3, deixa eu desenhar aqui a velocidade dele. Ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui antes, gente. Peraí. Se o desenho... Tá. Peraí, cadê o negócio de escrever, gente? Tá. 5 metros por segundo, o ângulo de 30 graus. É que no segundo ano vocês quase não trabalham. Vocês lembram como decompõe? Sejam honestos. Como decompõe o vetor? Sim? Então eu vou fazer uma decomposição desse vetor aqui, ó. Eu vou decompor em Vx e Vy. Tem gente que vê isso aqui já dá até um calafrio. Já fala, meu Deus, eu achei que não precisava mais disso. Mas vai. Vy. Tá, o duro que esse espaço aqui é muito pequeno. Na verdade eu vou fazer o seguinte, ó. Para dar um espacinho maior. Deixa eu fazer assim, ó. Pera aí. Só um pouquinho, gente. Eu vou apagar ali só para apagar essa parte aqui que eu não preciso mais. E aí a gente tem um espaço maior. Apaga. Apaga. Aqui. E aqui. Pronto. Ufa, vamos lá, agora tem espaço. Vou fazer de novo aqui um outro espacinho. Então, olha lá, 64. Temos o jogador laranjado, visto de cima, tá? Velocidade dele para cá é 5 metros por segundo. Eu preciso saber se ele está se aproximando, se afastando com uma velocidade relativa maior que o azul, para eu conseguir fazer uma conta ali, para saber o que está acontecendo. Eu tenho um ângulo de 30
Aqui, 30 graus. Eu fiz a cor errada, mas não tem problema. E aqui eu tenho Vx, a velocidade seria no eixo x. E aqui eu tenho Vy, velocidade no eixo y, tá? Existem várias regras para vocês decomporem. O que eu acho mais fácil é pensar o seguinte, ó. Vx é essa velocidade de 5 com o ângulo de 30 entre eles. Com o ângulo de 30. Já Vy é a velocidade de 5 sem o ângulo de 30. Não tem um ângulo de 30 ali. O ângulo de 30 é em outro lugar. Então, sem o ângulo de 30 graus. Bom, de novo, aqui a gente vai ter que considerar que o cara usou o valor real do seno e do cosseno, né? Mas 5 vezes cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 5 raiz de 3 sobre 2 metros por segundo. Deixar aqui assim mesmo, por enquanto. Já no eixo x, no eixo y, é o seno. Então, Vy é 5 vezes meio. Tá? Então, 5 vezes meio, que dá 2,5 metros por segundo. Então, olha só. Ou 5 sobre 2, né? Se você olhar o eixo y, você tem uma aproximação. Certo? Uma aproximação ali. Se você olhar o eixo x, deixa eu só ver quanto que vai dar isso aqui, tá, gente? Eu vou usar 1,7 como raiz. Vezes... Desculpa. 5 vezes 1,7 dividido por 2. Ó, isso aqui vai dar 4,25 mais ou menos. Isso aqui. 4,25. Não precisa fazer essa conta de cabeça, tá? O que está acontecendo? Vamos pensar, isso aqui é a velocidade relativa do nosso... Relativa não, a velocidade de movimento do nosso amigo laranjado. Vamos pensar no juiz. Vou apagar isso aqui agora. E vou colocar só o juiz. O juiz, puta, eu já usei a cor do juiz aqui. Eita, nós. Vou usar o roxo pro juiz aqui, não. Vou usar o amarelo pro juiz. Juiz. Tá, então o juiz está aqui com uma velocidade de 4 metros por segundo. O que acontece? Esse nosso amigo, ele está vindo na direção do juiz com uma velocidade de aproximação aqui vertical Nossa, gente, peraí que depois de um certo tempo ele começa a dar umas travadas, fazer mais devagar. 2,5 metros por segundo. E para frente, ele tem uma velocidade, que eu calculei aqui como Vx, de 5 raiz de 3 sobre 2. Vocês conseguem perceber que no movimento de um em relação ao outro, não existe nenhuma velocidade para compensar essa. Então eles estão se aproximando 2,5 metros por segundo no eixo que eu chamei de Y aqui, né? Que eu estou olhando no jogo de cima. Estou pensando de uma lateral a outra. No eixo X, os dois estão indo para a direita com velocidades diferentes. Qual que é a velocidade relativa entre eles? É uma menos a outra. Tá? Então eu preciso descobrir que velocidade é essa no eixo X. Então como que eu faço isso? Como eu já dei uma estimada aqui, eu sei que o valor branco da velocidade do corpo do jogador 3 é maior que 4, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar mais uma vez, porque eu não vou apagar as alternativas ali. E vamos lá. A velocidade relativa no eixo X. Espera aí. Então eu vou usar a cor azul aqui. A velocidade relativa no eixo X é a velocidade do cara que está mais rápido menos a velocidade do cara que está mais lento. Se você olhar para isso aqui, você percebe que você não consegue fazer conta nenhuma. Tem que fazer o mínimo. Então o mínimo é 2, 5 raiz de 3 menos 8. Tá? Então isso aqui é a velocidade relativa. Tá? No eixo X deles. Essa é a velocidade relativa. No eixo Y é 2,5. Agora, sejam honestos comigo. Vocês conseguem perceber que o jogador laranjado, que é o que está andando torto, ele se aproxima do juiz com 5 sobre 2, ou 2,5, tá? Tanto faz, metros por segundo, na direção vertical. E na direção horizontal, ele se aproxima com essa velocidade azul aí que eu acabei de calcular, que é 5
Aqui eu coloquei um 5, gente. Não, aqui é 3. Espera aí. 5, raiz de 3 menos 8 dividido por 2. Então, olha só. O movimento relativo dele em relação ao juiz é esse. 5 sobre 2, ou 2,5, na direção do juiz, indo direto para o juiz. E, paralelamente ao movimento do juiz, ele tem essa velocidade. A velocidade total dele de aproximação é essa diagonal, que não é os 5 metros por segundo. Porque eu tinha que descontar o movimento do juiz. Eu descontei isso no eixo X só, porque o juiz só se movimenta no eixo X. Então eu vou calcular essa velocidade total. Aí você fala, meu Deus do céu, professor, esse negócio não acaba nunca. É o seguinte, para isto aqui dar o mesmo resultado do jogador 1, eu preciso que a velocidade que eu calcule aqui no laranjado seja igual à diferença do jogador 1 para o juiz, que é 4 metros por segundo. O jogador 1 está na frente, o azulzinho está com 8, o juiz está com 4. Então, se der o mesmo valor, significa que deu igual, né? Se der maior, quer dizer que está afastando mais, então vai dar uma frequência menor. E se der um valor menor, quer dizer que está aproximando mais do que o jogador 1, então é uma frequência maior. Então eu preciso fazer isso. Aqui é Pitágoras, né? Então, lembrando, para vocês não ficarem desesperados, isso aqui é uma questão de vestibular. Então, se eu não me engano, no PAS, no PSS, nem vai até 64, tá? Isso aqui é uma questão um pouquinho puxada. Mas ela é interessante porque vocês já começam a ver como que o mundo é. 5 raiz de 3 menos 8 ao quadrado dividido por 2. Gente do céu, falta muito espaço. Vamos lá, vamos fazer esse negócio aqui. V total ao quadrado é igual. Deixa eu fazer mais para o lado, peraí. V total ao quadrado é igual. Bom, 5 sobre 2 ao quadrado é 25 sobre 4. Mais. Agora aqui, gente, essa maldição aqui vai dar é o binômio de Newton, né? Porque é 5 raiz de 3 menos 8. Então é quadrado do primeiro, sabe? Então, bom, embaixo eu tenho 2 em todos os casos. Então eu já vou lascar um 4 aqui, bonitão. Quadrado do primeiro. Quadrado de 5 raiz de 3 é 25 vezes 3. Quadrado do segundo, né? Menos 8 ao quadrado, 64. Aí o primeiro vezes o segundo, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. A gente não vai caber isso aqui, mas nem sonhando nesse pedaço aqui. Vou ter que fazer lá em cima, desculpa. Eu não gosto de ficar apagando, porque eu acho que vira uma bagunça, mas... Tá, mas vamos lá. É a vida. Então eu vou apagar aqui e fazer lá em cima, tá? Lá aqui embaixo não vai rolar, não. Então vamos lá, vamos lá. Ao quadrado, 25 sobre 4. Mais... Eu já vou colocar aqui 75... mais 64, tudo isso aqui sobre 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Bom, o segundo é negativo, então é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 2 vezes 5, 10, vezes 8, 80. 80 raiz de 3. Já ficou uma coisa nojenta, porque tem uma raiz aqui ainda, né? Nós temos esse problema, mas tudo bem, vamos continuar. Vou somar todo esse treco aqui. 25 com 75 dá 100. Mais 64, 164. Menos 80, raiz de 3, dividido por 4. Lembrando que a gente tem que comparar com o próximo. Então, não preciso terminar a conta, meu Deus, até o final. Como assim, professor, não preciso terminar a conta até o final? Olha só. 164 dividido por 4. 164 dividido por 4 dá 41. Menos 80 dividido por 4 é 20, raiz de 3. Aqui eu tenho que fazer uma estimativa de velocidades, né? Então, velocidade total ao quadrado, 41 menos. Raiz de 3 é mais ou menos 1,7. 20 vezes 1,7, eu sei que eu estou fazendo uma conta que dá pra fazer de cabeça na calculadora, mas é a vida. 34, tá? Segundo minha conta aqui. 41 menos 34 dá 7. Então, isso aqui vai dar raiz de 7. Olha a zona que ficou isso aqui. Meu Deus, eu vou fazer aqui em cima mesmo. Gente, é a vida.
aproximadamente raiz de 7. Pergunta simples. Raiz de 7 é maior ou menor que 4? Que é a velocidade relativa entre o jogador azul e o juiz rosa. Raiz de 7 é menor, né? Que 4. Porque raiz de 7 vai dar... 4 vezes 4 dá 16. Então... eu estou pensando certo, né? Raiz de 7 é menor que 4. Né? Porque 4 vezes 4 dá 16. Então, ou seja, a velocidade relativa dele é menor. Olha só, chegamos até que enfim. Você vai falar, professor do céu, a última aula você tá me fazendo essas fitas. Um pouco de sofrimento faz bem pra vida de vez em quando. Ó, eu descobri, depois de tudo isso, que a velocidade de aproximação dele é menor. Se ele está se aproximando menos que o outro... Desculpa, perdão. Pera, gente. Deixa eu terminar aqui. A velocidade de aproximação... Ai, vocês vão querer me matar. Tá certo a minha conta, mas calma, você vai entender. Nossa, que vergonha. Ó. O que aconteceu? Eu sei que ele está se aproximando com raiz de 7 metros por segundo. Tá vendo por que você não pode fazer igual o professor faz de vez em quando? Quer ir na loucura? Vai resolver o exercício algum retardado? Olha o que eu fiz. Eu sabia que o alaranjado estava se aproximando, certo? Olha só. O laranjado se aproxima. O azul se afasta. Então, eu fiz toda essa conta aí, para nada. Na verdade, para ser justo, tá? Eu precisava fazer aquela conta até esse ponto aqui, ó, para saber qual que era a velocidade do laranjado, se ele estava ficando para trás do giz ou ficando perto. Até ali eu precisava ter feito mesmo. Mas calcular essa diagonal eu não precisava ter feito. Porque, gente, olha só. Olha como eu sou burro. O jogador laranjado está se aproximando. Então, para ele, a frequência aumenta. O jogador azul está se afastando. Para ele, a frequência diminui. Eu não precisava ter feito essa conta. Tá vendo por que vocês têm que ter calma no exercício? Eu podia falar que foi por querer. Olha, gente, olha aqui, eu fiz aqui para vocês verem como que dá para... Não, sonhei mesmo. Vou calcular a diagonal para ver. Não me atentei ao mais básico dos fatores, que era um tá aproximando, um tá afastando. Então, no final das contas, o que acontece? A alternativa 64 fala: a frequência do som do apito pelo jogador 3, que é o jogador que está se aproximando, é maior do que a frequência do jogador 1 que está se afastando. Sim, eu não precisava ter feito essa conta. Burro! Eu não precisava ter feito essa conta. O que eu precisava ter feito, sim, isso eu precisava ter feito, e não tem como eu voltar aqui, porque eu fui apagando, é até aquela hora que eu peguei a velocidade do jogador laranjado, dividindo as componentes, fiz a continha com o juiz e vi que ele se aproximava. Eu não precisava saber que ele se aproximava, quanto que ele se aproximava, só que ele se aproximava. Então, eu gastei, sei lá, 10 minutos numa prova, se fosse eu fazendo a prova, sonhando. Aí você tá pensando assim, professor, mas se o professor não sabe, ai, como que eu vou saber na hora? Gente, é a vida. Pegar exercício para resolver é isso, quando você sonha. Foi só no detalhe. Então não façam igual a Anta aqui fez. E quando vocês forem pegar o exercício, não vai no automático. Não sai fazendo conta. Tá bom que vocês não vão fazer uma prova do PAS e PSS 10 horas da noite. Né? Depois do dia inteiro, depois do ano inteiro, um ano gostoso desse, igual foi 2020. Então, é mais improvável que isso aconteça. Mas, se eu precisasse dessa informação, tá aí. Raiz de 7. Fica aí para vocês a curiosidade, né? A gigante curiosidade que eu achei aqui. Né? Mas fica aí para vocês esse detalhe gostoso para a gente encerrar a nossa aula. Agora não vou nem terminar os últimos 10 minutos, já desisti já. Ficou por isso mesmo. Depois desse tempo desperdiçado. Tá, mas agora falando sério. Tirando essa caca que eu fiz no final, vocês conseguiram entender o meu raciocínio, pelo menos até aquela parte que eu fiz a divisão, eu tenho que ver porque o juiz poderia estar correndo mais do que ele está se afastando. Aí eu teria um problema, tá? Porque se ele realmente, se por exemplo, naquela minha conta, essa conta aqui, cadê? Essa aqui. Se eu fizer essa conta aqui, 5 vezes 1.7 dá 8.5.
menos 8, 0,5 dividido por 2, tá? Então, isso aqui é 0,25, essa conta vermelha. Ou seja, quando eu fui fazer 0,25, significava que o jogador que está correndo, ele está 0,25 mais rápido que o juiz. Se tivesse dado negativo e esse jogador estivesse correndo para cá, aí dava problema. Porque aí o juiz estava se afastando do jogador. O juiz correndo para a direita e o jogador ficando para trás. Aí eu precisava ter feito essa conta que eu fiz, tá? Mas nesse caso aqui não. É claro que quando depois eu for colocar a versão para vocês, eu vou editar, vou tirar essa cagada toda e vai parecer que foi tudo bem pensado. O exercício vai ter um corte maluco. Mas o que eu quero que vocês entendam é... O que eu queria que vocês entendessem era isso, tá? Se alguém for com uma dúvida, gente, fica à vontade de perguntar, porque né, eu baguncei toda a cabeça de vocês. Vou atualizar a listinha, colocar os mapas conceituais. Dá um trabalho fazer aquilo, achei que não dava, se eu soubesse, eu tinha prometido. Vou ajeitar os mapas conceituais, vou ajeitar a listinha. Até terça-feira, no máximo, da semana que vem, tá a playlist com todas as aulas que vocês tiveram. Tá? Eu vou dar uma olhada de novo nas aulas, se tiver alguma correção que eu preciso fazer em algum exercício, já faço. Vou dar uma cortada em tempos ali para não ficar muito grande para quem quiser assistir. E mando para vocês o materialzinho lá no Classroom, não. No Classroom também. E no negócio azul lá, Telegram. Certo? Jovens, é isso. Tá? Vimos coisas que vocês não viram no segundo ano. Infelizmente é corrido, mas é o que tem. Então, não temos mais aula esse ano. Vamos se trombar no terceiro. Então, até o terceiro ano, tomara que não seja tão ruim igual esse ano foi em questão de presencial, de remoto, que a gente consiga se resolver rápido. Bom final de ano, bom carnaval, boa Páscoa, bom Natal, bom Tiradentes, bom dia do trabalho, bom qualquer coisa que venha. Boa festa junina, né? Tomar um quentão, soltar uns rojão, soltar as crianças. Né? Tá chegando já a festa junina aí também. E qualquer dúvida que vocês tenham, mandem lá no Telegram, procura lá no grupo, manda lá privado pra mim, quando der eu respondo. Tá? Só vai mandar dia 31 de dezembro que eu vou estar tomando uma sodinha, né? Vou estar comendo ali uma carninha. Eu não vou evitar de atender aluno no dia 31, vou estar com o dia 1º tá meio estragado. Mas em geral, podem mandar as dúvidas. O professor tá vendo um exercício aqui, tá no pacote, beleza? Então, galera, é isso. Qualquer dúvida, só perguntar. E assim que eu tiver tudo ajeitadinho, eu mando para vocês. Fechou? Nos vemos ano que vem. Ânimo. Porque é o último ano de colégio de vocês. Então, dá aquela apertadinha que depois faz diferença. Quando vocês forem uma faculdade massa. Fechou? Então, galera, boa noite. Boas aulas semana que vem, porque vocês têm aula ainda. Eu não. Então, boas aulas. Qualquer coisa, estamos por aí, pelo mundo. Tá bom? Então, tchau, tchau. Até mais. Falou.